Olá, pessoal. Então, vamos continuar nossa aula aqui na parte 2 da disciplina de Ecologia, né? Semana 4. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre biodiversidade e biosfera, sobre origem e conceitos da biodiversidade, motivos para a conservação, hierarquia biológica e principais causas de extinção. Bom, a biodiversidade nada mais é do que a variabilidade dos organismos vivos de qualquer origem, incluindo organismos vivos que habitam ambiente terrestre, marítimo e aquático, né, nos mais complexos sistemas ecológicos, como a gente pode observar aqui do lado, o ambiente marítimo, terrestre, o aquático, né? Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando desses organismos e da sua interação. Então, nessa imagem aqui, a gente pode observar que a biodiversidade é um conjunto, né, inclui um conjunto de seres vivos, seu material genético, os ecossistemas que eles fazem parte. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente pode observar, ó, a gente tem uma biodiversidade ligada à diversidade genética, aos ecossistemas, né, aos seres humanos e das mais diversas interações entre espécies, fatores abióticos que a gente viu na aula passada, fenômenos biológicos, né? Aqui a interação com as mudanças climáticas, né? E uma série de interações. Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando de todos os seres vivos que habitam o planeta, né? E que fazem parte desses ecossistemas, seja ele aquático, seja ele marítimo, seja ele terrestre. Todos eles se correlacionam. Então, a origem, né, da biodiversidade, desse termo, né, biodiversidade, foi introduzido na metade dos anos de 1980 por alguns naturalistas que trabalhavam com ambientes naturais. Em 1992, na Rio 92, que foi um evento que aconteceu no Rio de Janeiro, esse tema, biodiversidade, ganhou destaque global e assim começou a ser chamado, né, ali na reunião de 108 chefes de Estado, começou a ser chamado. Então, o termo biodiversidade é uma contração, né, direta da expressão diversidade biológica. Então, sempre a gente fala de diversidade biológica, está falando da diversidade dos organismos biologicamente, falando, né, dos organismos vivos, e esse termo biodiversidade uma contração, né, de diversidade biológica. Então, a gente chama de biodiversidade. É, e esse termo, né, foi cunhado, de fato, em 1992, na, na Rio 92. Bom, a gente tem três razões para conservar a biodiversidade. São três pilares de conservação: o econômico, o ético e o ecológico. Então, esses pilares, né, eles são importantíssimos para a necessidade vital dos humanos. Nós, seres humanos, somos totalmente dependentes de um ambiente equilibrado. Então, quando a gente fala dos motivos econômicos, inclui aqui o fornecimento de alimentos e medicamentos, base de toda a produção agrícola, matérias-primas para a indústria, impulso à biotecnologia e turismo. Os motivos ecológicos, a gente tem manutenção dos processos evolutivos, regulação do carbono e oxigênio, fertilidade do solo e ciclo hidrológico, né, purificação das águas. E a gente tem como motivos éticos e patrimoniais o dever moral de não eliminar todas as formas de vidas, porque eliminar todas as formas de vidas torna o planeta inabitável, né, inviável para os seres humanos também. O princípio de igualdade entre gerações, que transmitir a herança que recebemos, ou seja, não podemos eliminar tudo que temos, né? Existe uma sequência de gerações que vai necessitar desse ambiente, né? E outra questão ética é que ecossistemas naturais são verdadeiros laboratórios vivos de evolução.
Então, ao longo dos processos evolutivos, né, a gente tem os ecossistemas naturais apresentando isso para a gente todos os dias da nossa vida. Então, a gente tem aqui mostrando, né, as três dimensões. Então, a gente tem a diversidade de espécies, a diversidade genética e a diversidade ecológica. Então, a biodiversidade, ela refere-se em especial a esses três níveis hierárquicos e estima-se que entre 7 a 20 milhões de espécies vivas, né, existam, mas que apenas 1,7 milhões foram catalogadas até hoje. Ou seja, grande parte das espécies existentes, né, nesses ecossistemas não é conhecido ainda, né? A gente ainda não conseguiu catalogar. Então, aqui mostrando então essa diversidade de espécies, diversidade genética e diversidade ecológica. Então, a biodiversidade, né, ela tem essas três dimensões, que vai do gene, a espécie ao ecossistema. Então, aqui do lado, vocês podem observar uma imagem, ó, mostrando, né, o que, é uma diversidade genética dentro de uma espécie, né? São as características ali, os genes de cada indivíduo que é da mesma espécie, mas que a gente sabe que o polo gênico, ele ainda difere um do outro, né? Aí, em uma área mais abrangente, a gente tem aqui a diversidade de espécies dentro de uma comunidade. E a gente tem a diversidade de comunidades dentro de um ecossistema, né? Então, por exemplo, a diversidade de espécie vai formar, é a forma mais direta de avaliar a biodiversidade de uma região, porque a gente está falando ali somente da diversidade de um grupo em específico, né? De uma única espécie. Quando a gente fala de diversidade genética, a gente está falando da variabilidade dos genes e do genótipo dentre e entre as espécies. Então, aqui já começa a ficar um pouco mais abrangente, porque aqui a gente está falando como as espécies elas variam em relação aos genes e os genótipos, tanto dentro da espécie mesmo, como a relação fora da espécie, mas com outras espécies, né, entre espécies. E a gente tem a diversidade ecológica, que aí é a variedade de ecossistemas que entra as florestas tropicais, os recifes de corais, manguezais, savanas, tundas, ecossistemas agrícolas, né? Os ecossistemas artificiais, como a gente viu no bloco passado. Então, a diversidade ecológica, ela abrange, né, muito mais variações, né, muito mais ecossistemas. Então, a gente sabe que a diversidade biológica, né, ou seja, a biodiversidade, é o produto da evolução. Então, como produto da evolução, não pode ser um catálogo estático, ou seja, algo que não vai mudar. Então, a biodiversidade ela está em constante, né, variações. A gente fala que é um sistema dinâmico e interativo entre os níveis da hierarquia biológica que eles são moldados continuamente pelas forças evolutivas. Essas forças evolutivas incluem o ambiente, né? Inclui as mutações genéticas, inclui as recombinações cromossômicas, inclui a seleção natural, né? Inclui o isolamento reprodutivo, né? E a gente sabe que nesses ambientes naturais, né, essas forças evolutivas, né, tudo isso que pode alterar o polo gênico daquele grupo de organismos ou daquele organismo específico, vai formar, então, o pilar que a gente chama de pilares da teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. Então, a gente já falava, né, da evolução baseada somente na seleção natural de Darwin, né? Isso daí é objeto da disciplina de evolução. Mas a gente hoje, né, temos um outro fator que a gente considera como evolutivo, que é a relação, né, desse sistema genético, né, que inclui recombinações, mutações, com a seleção natural. Então, como que as recombinações gênicas, elas podem ser úteis, né, para que a evolução aconteça, né? A gente sabe que nem todas as recombinações, nem todas as mutações são benéficas, como, por exemplo, o câncer. O câncer não é interessante para nós seres humanos, que mata pessoas, mas ao mesmo tempo seleciona também, porque aquelas pessoas que conseguem resistir,
né, e deixar descendentes, ela acaba evoluindo, né, entre aspas, evoluindo e deixando descendentes. Então, a gente fala que a mutação gênica, a recombinação, a seleção natural e o isolamento reprodutivo é, é um conjunto, né, que vai formar ali os fatores evolutivos que a gente chama de neodarwinismo. Bom, então, quando a gente fala de teoria sintética da evolução, como eu falei para vocês, a gente está combinando as teorias de Darwin com as mutacionais. Né? E a evolução ela ocorre pela interação dessas, dessas variações, né, genéticas e da pressão do ambiente. Então, muitas vezes o ambiente ele estimula, né, ele impulsiona, ele pressiona a variabilidade acontecer. Então, mutações muitas vezes acontecem por conta disso. Um ambiente que tem um índice de radiação solar muito grande, como por exemplo a Serra da Espinhaça, aquela região ali de Diamantina, né? Que a gente tem ali uma altitude muito elevada e automaticamente aquelas espécies vegetais elas recebem uma incidência solar muito alta, elas tendem a sobreviver a essa pressão do ambiente. Automaticamente elas geram variabilidade que possibilita que elas estejam ali naquele ambiente, e isso é um sistema de evolução, né? Isso produz evolução. Tanto é que a gente tem espécies de vegetais naquela região sendo utilizadas para produzir protetor solar. Por quê? Porque elas desenvolveram mecanismos de, de resistência ao ambiente. Né? E isso é evolução. Mutações e recombinações. Então, a gente tem mutações cromossômicas e recombinações que também vai gerar diversidade, né? E adaptações ao ambiente. Então, nem sempre as recombinações gênicas elas são benéficas, né? E as mutações, mas elas selecionam. Então, aqui a gente tem até um esqueminha mostrando, ó, que mutações, recombinações gênicas vai gerar o quê? Variabilidade de espécie, né? Geram variabilidade de espécie, que vai gerar seleção natural. Vai sobreviver o mais adaptado, né? É, Bom, e aí a gente explorando um pouco mais seleção natural e especiação, a gente tem a seleção natural, ela atua a cada geração favorecendo genótipos mais aptos, né? Então, aqueles organismos que possuem, né, um polo gênico que é mais apto àquele ambiente vai sobreviver, as que não tem vai morrer, né? E essa acumulação ao longo do tempo vai formar o que a gente chama de especiação, que é a formação de novas espécies. A gente tem a biotecnologia e engenharia genética hoje, né, com a modernidade, com as tecnologias, as inovações, temos avanços que possibilitam a gente derrubar barreiras naturais da evolução, né, e obviamente que existe toda uma questão ética envolvida, né, essas questões ecológicas, mas hoje, por exemplo, já é possível você criar é, vegetais e animais geneticamente modificados. A gente aplica mais a vegetais, mas a gente já consegue criar organismos geneticamente modificados, né? E graças à biotecnologia, a gente consegue produzir alimentos, medicamentos, perdão, gente, e uma série de produtos, né, que são úteis para a gente. Agora, existe uma questão ética muito complexa, porque a gente não sabe, por exemplo, o que vai acontecer com uma planta geneticamente modificada, depois que ela está na natureza, né? Nós já fizemos trabalho no laboratório, por exemplo, em que a gente observou que inimigos naturais de insetos pragas, eles tinham variações ali na histologia mesmo dos tecidos daqueles parasitoides, que tinha variação quando em contato com o hospedeiro que alimentou do milho transgênico, por exemplo. Então, a gente não sabe até que ponto, né,
esses organismos geneticamente modificados, eles podem ou não atrapalhar ali no meio, né? Então, a biotecnologia e a engenharia genética tem toda essa questão, né, que é um desafio ético e ecológico a ser desmistificado ainda. Então, o Brasil, ele lidera a diversidade biológica mundial. Então, o Brasil, ele sempre ocupa um dos primeiros rankings ali na, na, na diversidade biológica. Então, apesar, né, de o Brasil estar ali sempre bem classificado, bem colocado entre os países que possuem maior diversidade biológica, é, e aí ele detém cerca de 20% das espécies animais e vegetais do planeta, a gente ainda tem uma lacuna muito grande de 10%, de aproximadamente 10%, de falta de conhecimento. Então, a gente tem uma grande diversidade que ainda não é conhecida, né? Isso é preocupante. E cabe a nós, né, como pesquisadores, como estudantes da área da biologia, ajudar a não desmistificar, né, mas ajudar a sociedade, né, a conhecer esses organismos vivos. Então, como eu disse para vocês, por que, que o Brasil lidera? Porque o Brasil é um país que está localizado em uma região tropical. Então, a gente tem aqui uma floresta tropical predominante, né? E essa floresta tropical, ela contribui para que a gente tenha, né, a grande diversidade biológica que a gente tem. Eu lembro que nas aulas anteriores eu mostrei para vocês um globo terrestre, né? Nós falamos sobre aquela linha do Equador, né, que a incidência de radiação solar é maior nessa região e que por conta disso a gente é um país tropical e que esse país tropical ele acaba possibilitando que a gente tenha uma proporção muito maior de diversidade biológica. Então, um detalhe importante é que, embora, né, as florestas tropicais elas cubram apenas 7% da superfície terrestre, as florestas tropicais contêm mais de 50% das espécies da biota mundial. Então, apesar de ser uma porção pequena, é onde a gente tem maior diversidade biológica. E o Brasil, ele ocupa o primeiro lugar em riqueza de espécies nesses ecossistemas. Veja só a responsabilidade que temos, né, como sendo brasileiros, em relação ao conhecimento e à conservação de toda essa diversidade biológica, né, toda essa biodiversidade. Então, o Brasil, ele ocupa o primeiro lugar no ranking de diversidade de plantas superiores, o primeiro lugar de riqueza de espécies de mamíferos, o segundo de anfíbios, né? As aves, ele ocupa o terceiro lugar no ranking. Então, veja só, a diversidade biológica mundial, em relação à diversidade biológica mundial, o Brasil tem um grande destaque, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande com esse nosso país, né? Apesar dessa diversidade, né, de toda essa diversidade, de o Brasil ocupar esses rankings aí, estar localizado numa região tropical, né, de certa forma privilegiada para ter tanta diversidade biológica, a gente tem a atividade humana como principal fator destruidor, infelizmente, né? A gente tem mostrando aqui nesse gráfico as principais causas, né, que inclui, inclusive, boa parte das causas, né, as queimadas, né. Aí vem em seguida da agricultura, né, e de várias outras intervenções humanas. Então, as três causas principais, né, os três problemas principais da humanidade é que a gente tem perda econômica, a gente tem toneladas de comida sendo perdida, espécies selvagens sendo ameaçadas, áreas equivalentes a 8 vezes o tamanho do Reino Unido sendo ocupada e sendo desmatada, ocupada por pastagem desmatada, né? E a gente tem mais ou menos 1,9 milhões de quilômetros de habitat natural perdido. Então, desde 2020, a gente está tendo aí uma queda bastante expressiva da biodiversidade brasileira. E aí ainda existe, né, um certo mito
de que destruir a Amazônia para agropecuária vai ser legal, vai ser rentoso. Só que o problema disso tudo é que o solo, né, da Amazônia é um solo extremamente pobre. Ele só mantém tamanha diversidade por conta das plantas estarem ali. Então, tem uma ciclagem de nutrientes, né? Ali a gente tem a vegetação, ela devolve, né, para o solo ali nutrientes através da lixiviação, né, das folhas que vão caindo ali, vão formando matéria orgânica, e aquilo ali, com a umidade da floresta, vai compactando e mantendo aquele ecossistema. Agora, uma vez destruído, uma vez desmatado, uma vez queimado, aquela matéria orgânica, ela vai ser dissipada, ela vai ser lixiviada, ela vai embora. E vai ficar o quê? O solo extremamente pobre. Aqui, por exemplo, no Cerrado, nós já temos um solo extremamente profundo, extremamente rico, nutritivo. O que falta para a gente aqui é água, né? Lá na Amazônia é o contrário, a gente tem muita água, a gente tem muita matéria orgânica e graças a isso que existe a floresta. Então, esse mito de que desmatar não tem problema, né, na Amazônia, ou que vamos embora desmatar na Amazônia que vai ser rentoso, isso não é interessante, né? Bom, então, desmatamento e extinção são as principais causas que ameaçam a diversidade biológica, né? E a gente tem o que a gente chama de efeitos em cadeia do desmatamento. Então, quando você desmata, como eu estava comentando com vocês, o que, que acontece? A gente tem uma redução da fertilidade do solo. Automaticamente, esse solo ele vai sendo lavado pela água da chuva, vai sendo lixiviado e os nutrientes vão embora. A gente tem infestação por plantas invasoras. Então, plantas que não eram daquele ambiente, né, principalmente plantas exóticas, como a gente tem algumas gramíneas, né, e uma série de outras plantas exóticas, elas começam a dominar a área, né? Então, elas aproveitam que a área está vazia ali, que a área está degradada e começa a se desenvolver. E é incontrolável muitas vezes. A gente tem a proliferação de pragas, então, quando a gente tem, por exemplo, um monocultivo, né? Você tem lá uma fazenda gigantesca de soja, de feijão, de milho. Ali eu só tenho um- uma diversidade. Aliás, uma diversidade não, ali eu só tenho um organismo, eu não tenho diversidade, né? Automaticamente, a doença que afetar uma vai afetar todas, né? A praga que afetar uma planta vai afetar todas, porque ali não tem predador, né, que vai ameaçar aquela planta, não tem diversidade biológica para limitar o crescimento daquela população, então a tendência é que a gente tenha uma proliferação de pragas muito maior. E aí o reflexo disso, gente, ainda é muito pior, porque para poder combater essas pragas, o que que usam? Agrotóxicos, agroquímicos. Automaticamente, esses agroquímicos contaminam o solo, que contamina a água, que contamina os outros seres vivos, que inclusive chega à nossa mesa, né, em casa mesmo. Então, veja só a gravidade que é essa questão, né, de proliferação, da destruição dos ecossistemas naturais. E a gente tem também a deterioração do microclima, que são aquelas alterações locais de temperatura e umidade que afetam a sobrevivência daquelas espécies que estão ali naquele ambiente, né? Então, existe um alerta de extinção, então, é, existe a possibilidade, né, existem estudos que reconhecem e que recomendam, né, e que apontam que aproximadamente as espécies desaparecem 10 mil vezes mais rápido do que o índice natural. É que, em média, uma espécie desaparece a cada 10 a 20 minutos. Isso é muita coisa, né? E até 50% das espécies podem desaparecer nos próximos 75 anos. Veja só quanto desastrosos somos nós, né? E aí aqui do lado eu trago para vocês um mapa mostrando, né, quais são as ações, né, que poderiam ajudar a restaurar a biodiversidade. Então, por exemplo,
reduzir consumo, nós temos o hábito de consumir muito plástico, né? Muitos adereços, muitos descartáveis, né? Isso tudo precisa de matéria-prima, e essa matéria-prima vem da biodiversidade. Então, o que a gente tem que fazer é reduzir o consumo, né, desses materiais, produzir de maneira sustentável, ou seja, evitar o uso de agroquímicos, né? E praticar mais o controle biológico, reduzir contaminação, diminuir mudanças climáticas. Para diminuir mudanças climáticas, a gente tem que tomar uma série de medidas, né? Desde o consumo, né, de certas substâncias, e até a quantidade mesmo, é, e de materiais, até é, nossa ação de lavar a mão, né, usando pouca água, uma série de outras questões. Então, diminuir as mudanças climáticas e conservar áreas, restaurar áreas. A gente viu que é possível restaurar áreas, né? A gente viu agora na Associação Ecológica que é possível restaurar. Então, a gente tem que conservar e restaurar essas áreas que já estão perdidas, se a gente quiser uma biodiversidade até 2000, daqui 75 anos, né? Que talvez nós ainda estejamos vivos, né? Mas nossos filhos devem estar. Bom, então o bioma Caatinga, né, merece um destaque interessante aqui para gente, que ele é muito mais rico do que a gente imagina, né? Às vezes a gente passa ali na Caatinga e você vê aquela vegetação que parece que está toda morta, né? E na verdade não está, ali é só uma fase de dormência para passar um período de escassez hídrica. Mas a gente não imagina quando vê a Caatinga, né, que é um bioma exclusivo brasileiro, a gente não imagina, né, o quanto de diversidade biológica a gente tem ali. Então, a gente tem uma diversidade biológica extremamente grande, né, e pesquisas recentes revelam uma diversidade surpreendente, com alto endemismo e adaptações únicas à seca. Então, o que o cacto, por exemplo, representa uma adaptação única à seca, né, extremamente adaptado. E é interessante, gente, que boa parte da vegetação da caatinga, e aí tem vários estudos, vários grupos de estudos na área de biotecnologia, desenvolvendo medicamentos e produtos justamente por conta dessa característica dessa vegetação ser uma vegetação dessa região, né, ser uma região tão rica e diversa. Então, essa vegetação, ela adapta aquele ambiente, e ao adaptar aquele ambiente, ele começa a produzir substâncias que muitas vezes são úteis para a nossa própria saúde. Bom, então, quando a gente fala de conservação da biodiversidade, a gente está falando de um compromisso de todas as gerações, né? Como a gente viu no bloco passado, tem que ter responsabilidade, né? A gente tem que ter responsabilidade ética e moral com o uso da diversidade biológica, né? É, é um desafio muito grande conhecer 90%, descobrir quem é os 90% de espécies que habitam o nosso país, né? Nosso planeta, porque a gente só conhece 10%, como eu falei para vocês. É, então, o que chama atenção é que a gente precisa de mais pesquisas, de mais recursos, mais políticas públicas, efetivas e urgentes, para que a gente consiga usar de forma sustentável e preservar a biodiversidade brasileira antes que haja o desaparecimento das espécies. Então, a gente não conhece, a gente só conhece aí apenas 10%, então faltam 90% a ser conhecido, né? E a gente corre o risco de perder sem nem conhecer, né? Então, o homem, ele tem o dever moral, né, de não eliminar as outras formas de vida. Segundo o princípio de igualdade entre gerações, devemos transmitir a nossos filhos a herança que recebemos. Isso foi uma frase dita na Convenção sobre Diversidade Biológica em 1992, no Rio, naquele evento que aconteceu no Rio de Janeiro, né, a Rio 92. Então, foi quando foi cunhado o termo biodiversidade, e essa frase ficou, né, para meditação. Então, o homem tem o dever moral de não eliminar as formas de vida. Segundo o princípio de igualdade entre gerações, devemos transmitir aos nossos filhos a herança que recebemos. Se não temos filhos, aos nossos parentes, né? E às pessoas que ainda virão, né?
Então, a gente tem uma lacuna de pesquisa muito grande. Como eu falei para vocês, menos de 10% das espécies, aproximadamente 10% das espécies estimadas no mundo foram catalogadas, o restante, né, os outros 90% estão por aí. O bioma Caatinga ele é exclusivamente brasileiro, possui alto endemismo, então ele é muito vulnerável e precisa ser estudado. E a gente tem, né, aqui para finalizar nossa aula, um recadinho, né, como sempre deixo para vocês. Então, a biodiversidade é a biblioteca da vida, onde cada espécie extinta representa uma página rasgada que nunca poderá ser lida. Então, veja que profundo, né? Uma página rasgada que nunca poderá ser lida. Então, a gente precisa cumprir com nossa obrigação enquanto biólogos, né? Conhecedores da biodiversidade, conhecedores dos problemas que a gente tem para a conservação, das dificuldades, dos desafios. Então, como biólogos, a gente tem que pelo menos fazer a nossa parte, né? Tentando economizar o máximo da natureza, dos recursos naturais, para que a gente consiga passar isso para as próximas gerações e usufruir disso também com saúde, né? No mais, um forte abraço para vocês. Muito obrigada por estar presente. Na quarta-feira temos o webinar que a gente vai falar um pouco de ciclos biogeoquímicos e também tirar algumas dúvidas sobre o conteúdo da disciplina aplicada até agora. Então, forte abraço para vocês, estou à disposição e qualquer coisa podem ficar à vontade para entrar em contato, tá bom? Um forte abraço. Até quarta-feira no webinar, gente. Não faltem, tá?